A corte considera que a recomendação do júri de impor uma pena de morte é consistente com o seu veredicto. Acredito que nós, o povo, merecemos algo melhor, porque a maconha é uma droga muito inofensiva. Então, em termos do pedido para o depoimento... Deixe-me ir. Eu tenho filhos e responsabilidades. Vamos lá, vamos lá. Que se dane vocês. Deixe-me ir. Vamos. Não, deixe-me. Deixe-me ir. Enfurecida após a condenação, Latasha Williams, em novembro de 2022, ficou agressiva com os policiais que tentavam prendê-la depois de uma audiência de saúde mental em um tribunal de Nevada. Ela foi acusada de colocar menores em risco e de sequestro por alegadamente ameaçar 2 crianças em um condomínio em Las Vegas. Williams estava conversando tranquilamente com seu advogado diante da juíza Jackie Glass quando um policial tentou detê-la. Ela tentou empurrá-lo e outros 2 policiais intervieram. Não, deixe-me ir. Deixe-me ir. Pare de resistir. Vamos lá. Eu apertei o botão. Eu nunca apertei o botão. Ela se debatia, dava chutes e perdeu os sapatos, acabando por ficar sobre os policiais. Um dos oficiais ficou machucado e precisou ser atendido em um hospital local por um corte no rosto e uma lesão no joelho. Enquanto os agentes tentavam acalmar Williams, ela ficava ainda mais agitada. Ela expressou sua frustração, dizendo que tinha filhos e responsabilidades e que estava exausta de ser tratada injustamente e presa sem razão. Ela criticou os juízes, afirmando que a estavam acusando erroneamente de algo que não fez. Ela mencionou que já havia passado por 3 análises que ela considerava serem suficientes para o tribunal. 4 agentes precisaram intervir para controlar Williams, enquanto 7 pessoas assistiam do espaço público. Este incidente exibiu uma das reações mais alarmantes já presenciadas em um tribunal. Desculpe, vadia. Eu cumpri. Você cumpriu? Você manteve sua palavra. Você foi uma mulher de palavra. Eu não vi 3 psicólogos. Eu não apareci 30 vezes. Sim ou não. Jure perante Deus. Aposto que você não pode. Mentirosa compulsiva. Ufa. Você se machucou? Machucou? 2 weeks? Cristina se foi há 2 semanas, I eu would acho. think that... Aqui ocorreu a condenação da ex-juíza Tracy Hunter, seguida por uma série de recursos que deixaram o sistema legal de Ohio em suspense por anos. Em meio aos protestos de seus apoiadores contra a injustiça racial, um policial teve que retirar a força Hunter, que parecia inerte, da sala do tribunal, resultando em um momento extremamente embaraçoso para ela. Tracy Hunter, de 52 anos, enfrentou uma sentença de prisão após ser considerada culpada de um delito por compartilhar documentos confidenciais de forma inadequada com seu irmão, necessários para uma audiência disciplinar. No trabalho judicial, a condenação de 2014 foi mantida pelo Tribunal de Apelações Estadual. E um juiz federal recentemente rejeitou seu pedido para evitar a pena de prisão. Número 1, você pagará os custos destes procedimentos. Número 2, você não deve violar nenhuma lei. Número 3, você deve cumprir 6 meses no Centro de Justiça do Condado de Hamilton. Crédito de um dia. Senhor e senhora deputados, podem levá-la.
Esta sentença acabou causando tanta controvérsia. Um protestante chegou a se aproximar de Hunter, mas os funcionários do tribunal o detiveram imediatamente. A situação se transformou em algo semelhante a uma cena intensa de televisão, quando Hunter, ao ouvir sua sentença, ficou imóvel e teve que ser retirada à força. Seus apoiadores, vestindo camisetas com seu nome, protestaram enquanto os policiais se aproximavam. Hunter não ofereceu resistência, o que resultou em uma saída bastante constrangedora. Hunter foi transferida para outra sala em uma cadeira de rodas para iniciar o processo de cumprimento de sua pena de 6 meses de prisão. No entanto, ela foi liberada após menos de 3 meses. Mas o advogado de Hunter, David Singleton, não desistiu. Ele verdadeiramente acredita na inocência dela. Ela não pode se arrepender por algo que não fez, afirmou Singleton, prometendo continuar lutando para anular sua condenação e assegurar sua libertação. Ela perdeu a paz de espírito sem saber quando chegaria o dia em que teria que ir para a prisão. Isso é muito para uma pessoa carregar nos ombros. Joe Deers foi direto ao expressar em sua carta ao juiz que Hunter havia demonstrado um desrespeito notável tanto ao juiz quanto ao sistema de justiça. Ele enfatizou que suas intenções são claras. A trajetória teve início em 2010, quando ela se candidatou para a juíza do Tribunal Juvenil. A eleição foi tão apertada que levou cerca de 18 meses para ser decidida, atrasando seu início. Eventualmente, ela saiu vitoriosa em uma disputa acirrada contra seu adversário republicano, marcando história como a primeira mulher afro-americana eleita para o banco do Tribunal Juvenil no condado de Hamilton. Seu advogado argumenta que seus problemas legais são parcialmente resultado de tensões raciais e políticas. Ela mostrou coragem. As decisões que ela tomou a colocaram em desacordo com o establishment político do condado de Hamilton. Ela incomodou muitas pessoas, ele comentou. A tentativa era me intimidar de qualquer maneira, mas isso falhou completamente. Eu nunca, jamais, me curvarei a esse tipo de pressão. Ameaças veladas, comentários maldosos, mentiras sobre mim ou qualquer outra coisa. Vamos para Dallas, Texas, onde Amanda Stiles, de 33 anos, e seu ex-marido Ryan Parnell estão no meio de uma acirrada disputa pela guarda do filho em um confronto virtual no tribunal. Outra violação. Então, em termos do pedido para o depoimento, ela não tinha nenhuma objeção. Vou anotar para meu próprio registro que ela desistiu depois de me mostrar o dedo do meio. A audiência de guarda de criança está mais dramática do que um programa de TV durante o dia. A advogada de Parnell, Lacey Kimball, entrou com várias petições. Ambos os lados estão presentes na audiência virtual perante o juiz Drew Ten Eyck, onde Kimball solicita que Stiles faça um teste de drogas. Stiles, notavelmente, está sem representação legal, mas a situação está prestes a se complicar muito. O que posso fazer para ajudar vocês hoje? Sim, senhor. Nos tire do seu calendário. Isso é o que você poderia fazer. Vá em frente, Lacey. Comece a falar. Vá em frente, senhora Kimball. A avaliação de custódia foi concluída e, por isso, entramos com um pedido de exame toxicológico e um pedido de avaliação psicológica, com base nas recomendações da avaliação de custódia. Blá, 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 blá. Stiles interrompe novamente. O juiz interfere e a lembra de que deve fazer objeções de maneira apropriada e sem elevar o tom. Eu preciso pausar a audiência. Não tenho um advogado.
Você pode me dar algum tempo para conseguir um advogado? Não tive tempo adequado para conseguir um advogado desde a retirada do meu anterior e vou precisar de um nomeado pelo Estado. O juiz Tenaike então silencia Stiles para permitir que Kimball termine sem interrupções. Então, senhorita Stiles, eu vou tirar você do mudo em apenas um segundo. Você precisa deixar a senhorita Kimball terminar o que ela está dizendo e então, quando for a sua vez de falar, ela deixará você dizer o que está dizendo, a menos que uma de vocês tenha uma objeção legal. Vocês não podem simplesmente falar umas com as outras. Então, senhorita Kimball, por que você não continua e termina de me dizer o que... Então você disse que você queria um teste de drogas. Então, um teste de drogas. E você disse psicológico ou psiquiátrico? Eu pensei que você disse psicológico. Mais tarde, Kimball continua sua argumentação e o juiz permite que Stiles se manifeste, buscando sua resposta sobre realizar um teste de drogas. Mas o pior ainda está por vir. Quando foi a última vez que você usou maconha? Eu uso maconha diariamente. O dia todo, todos os dias. O juiz começa, mas Stiles interrompe novamente, desta vez, sobre sua recusa em pagar pelo teste de drogas. Amanda está sendo muito desrespeitosa e, sem surpresa alguma, o tribunal a considera em desacato direto. Então estou te encontrando em desacato direto. Certo. Multa. Estou te multando em $100. Certo, faça $200. Droga, eu disse 2 palavras. Neste ponto, alguém precisa se perguntar se Amanda quer mesmo ir para a prisão. Depois de tudo o que aconteceu, Stiles é considerada culpada de desrespeito e recebe uma multa de $400. O caso de custódia da criança chega ao fim, com Stiles renunciando aos seus direitos, incluindo qualquer visita, enquanto Ryan Parnell assume a custódia completa. Nada surpreendente. Deborah Melk, condenada à morte, passou 22 anos no corredor da morte em Phoenix, Arizona, por um crime que não cometeu. Meu filho se foi, minha mãe se foi e... Então eu apenas fiz uma pergunta. Agora o que então eu realmente não sei. Eu não sei. Tudo o que posso fazer é levar um dia de cada vez. A minha inocência não importava na busca deles por uma condenação. O filho de 4 anos de Melk foi descoberto morto no deserto após ser alvejado 3 vezes. Ela foi interrogada pelo detetive Armando Saldi Jr., mas o interrogatório não foi registrado ou documentado de forma alguma. Saldi afirmou que Melk confessou ter organizado o assassinato. Ela foi acusada de assassinato em 1º grau, sem qualquer registro de sua alegada confissão ao crime. O Estado alegou que ela era a mentora por trás do tiroteio, resultando em sua condenação à pena de morte. Mais de 2 décadas depois, começaram a surgir dúvidas sobre a suposta confissão de Melk ao detetive Saldi, uma declaração que Melk continua negando ter feito. Eu não tive absolutamente nada a ver com o brutal assassinato do meu filho Christopher. E não dei uma confissão ao Sr. Sade. Sempre acreditei que este dia chegaria. Só não imaginava que levaria 25 anos, 3 meses e 14 dias para corrigir uma tão flagrante injustiça. Perder um filho para o assassinato é uma tragédia devastadora, com uma dor indescritível que nenhum pai deveria enfrentar. Segundo relatos, o tribunal constatou que o detetive Saldi tinha um histórico de perjúrio extenso e de violações dos direitos individuais. Todo o caso se baseou em uma única coisa, que ela havia confessado isso a Armando Soldati Jr., na época detetive do Departamento de Polícia de Phoenix, e que ele havia escrito um relatório dizendo: ela me disse sim, eu matei meu filho, eu queria matar meu filho, blá, blá, blá. A confissão não foi gravada, não foi testemunhada, não foi assinada por ela. Era simplesmente a palavra dele contra a dela. E foi assim que apresentaram o caso. A palavra desse homem tinha um valor absoluto, era o padrão de ouro. A alegada confissão de Melk durante o interrogatório foi o único indício direto que a ligava ao crime.
Após 24 anos desde sua prisão e enfrentando a pena de morte, sua condenação foi revogada. Escute enquanto ela compartilha suas reflexões sobre a injustiça da condenação. A injustiça não discrimina. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um, como já aconteceu centenas de vezes, até agora, em todo o país. Isso poderia acontecer com qualquer um de vocês. E se você não acredita que poderia acontecer, ou está mal informado, ou em profunda negação. Minha luta legal empalidece em comparação com a imensa dor no meu coração e na minha alma pela cruel morte de Christopher. Mas o infeliz encontro com o Sr. Seite, que tem um longo histórico de mentiras, fabricação de provas e violação dos direitos das pessoas, deixou uma impressão indelével tão traumatizante que ainda consigo ouvir suas palavras devastadoras. Agora, ela é libertada como uma mulher livre, sem relatos de Melk recebendo qualquer forma de compensação. Você é um dos personagens mais desprezíveis que já conheci. Você não apenas destruiu uma vida, mas várias vidas. E o pior é que você manchou um sistema que deveria ser justo. Eu tenho orgulho do nosso sistema de justiça quando funciona corretamente. Mas pessoas como você, que possuem esse tipo de poder e o abusam, são simplesmente desprezíveis. Isso é o que eu diria. Kimberly Long, residente de Riverside, Califórnia, foi condenada a uma sentença devastadora de 15 anos à prisão perpétua por um homicídio que não cometeu. A tragédia começou quando ela retornou ao seu lar e encontrou seu namorado brutalmente assassinado. Agindo rapidamente, ela chamou o serviço de emergência, mas em vez de receber ajuda, viu-se transformada na principal suspeita do crime. Apesar de ser quem descobriu o corpo, Long enfrentou um julgamento que resultou em sua condenação por homicídio de segundo grau, uma sentença que a privou de sua liberdade. A injustiça persistiu por 7 longos anos, até que novas descobertas surpreendentes emergiram dos exames forenses. Essas evidências revelaram que seu namorado estava morto antes mesmo de sua chegada à cena do crime, lançando dúvidas sobre sua culpabilidade. Mais ainda, o DNA de um homem desconhecido foi encontrado no local do assassinato, uma reviravolta chocante que finalmente levou à anulação de sua condenação injusta. O tribunal considera altamente improvável que o peticionário tenha cometido o crime. Após a descoberta das novas evidências e do DNA de um homem desconhecido na cena do crime, a acusação prontamente retirou todas as acusações contra Kimberly Long. A sentença de condenação é anulada e um novo julgamento será ordenado. Kimberly Long foi finalmente libertada da prisão, depois que todas as acusações contra ela foram retiradas, reconhecendo sua completa inocência no caso. A mãe de Kimberly, Arlene, sempre acreditou que este dia chegaria, onde sua filha finalmente seria libertada da injustiça que a havia mantido atrás das grades por tanto tempo. É difícil. Você não dorme. Mal consegue acordar porque está tão cansada. Você passa por outro dia de outro pesadelo. As condenações injustas precisam parar. Isso destroça uma vida. Segundo informações, Kimberly Long recebeu uma compensação significativa de $336 mil do Fundo de Indenização para Vítimas da Califórnia. Esta compensação financeira representa um reconhecimento do erro judicial que a privou de sua liberdade por tantos anos, oferecendo uma medida de justiça após sua dolorosa experiência. Num típico tribunal de Lebanon, Tennessee, numa manhã de segunda-feira, Spencer Allen Boston, um jovem agendado para enfrentar um juiz por posse simples de drogas, decidiu fazer algo completamente audacioso.
Aos 20 anos, Spencer Boston, sem receios de se manifestar, dirigiu-se ao banco para discutir sua sentença. Contudo, em vez do habitual bate-papo do tribunal, optou por um gesto arrojado. Levantando-se diante de todos os presentes, incluindo juízes, advogados e espectadores, ele sacou um baseado de dentro de seu bolso e, com um sorriso irônico nos lábios, acendeu-o ali mesmo, provocando um silêncio chocado na sala. Acho muito injusta a lei da maconha aqui. Acredito que nós, o povo, merecemos algo melhor, porque a maconha é uma droga muito inofensiva e está por aí desde os anos 80 e 90. Diante do juiz, Spencer tirou um cigarro de maconha do bolso e, sem hesitar, acendeu-o no meio da sala do tribunal. As mídias rapidamente captaram a história, com o xerife do condado de Wilson, Robert Bryan, descrevendo a cena como uma das coisas mais loucas que já viu. Com a sala do tribunal envolta em fumaça, o público não pôde conter o riso diante da ousadia de Spencer, enquanto os oficiais do tribunal agiram rapidamente para prendê-lo. Mesmo diante da situação tensa, Spencer continuou a argumentar pela legalização da maconha, defendendo sua posição com fervor e desafiando as normas estabelecidas. Scott Moore confirmou que a multidão na sala do tribunal achou toda a situação divertida, mas Spencer, mesmo arrancando algumas risadas, se colocou em apuros ainda maiores. O canal de notícias 5 relatou que a improvável sessão de fumo de Spencer resultou em acusações adicionais de comportamento desordeiro e posse simples, enquanto ele era levado para fora da sala do tribunal, deixando uma nuvem de fumaça para trás. Mesmo assim, Spencer continuou a clamar pela legalização da maconha no Tennessee. No entanto, sua pequena façanha lhe rendeu uma acusação de desacato ao tribunal, resultando em uma sentença de 10 dias de prisão além das acusações originais. O xerife do condado de Wilson, Robert Bryan, resumiu a situação perfeitamente ao dizer ao canal de notícias 5: "Foi uma das coisas mais surreais que já vi. Certamente foi um momento no tribunal que nenhum dos presentes provavelmente esquecerá tão cedo." Em maio de 2014, a jovem Felicia Williams, de 9 anos, foi entregue pelo pai a um amigo da família, Granville Ritchie. Infelizmente, ao invés de cuidar dela, Ritchie a molestou e posteriormente a matou. Após sua prisão pela morte de Felicia, ele demonstrou falta de remorso. Após um julgamento em que foi considerado culpado pelo júri, agora ele enfrenta a juíza Michelle Cisco para ser condenado. A Corte considera que a recomendação do júri de impor uma pena de morte é consistente com o seu veredicto e baseia-se nas provas apresentadas sobre as circunstâncias agravantes e atenuantes. A Corte concorda com a recomendação unânime do júri, baseada em sua própria avaliação dos fatos agravantes comparados com as circunstâncias atenuantes. A Corte constata que os fatores agravantes superam substancialmente as circunstâncias atenuantes e justificam suficientemente uma pena de morte neste caso. Portanto, a Corte considera que a pena de morte é a sanção apropriada que deve impor pelo assassinato de Felicia Williams, de 9 anos de idade. É comum, em casos criminais, mesmo quando o réu já foi julgado culpado por um júri, que o juiz tenha a responsabilidade de considerar o crime cometido em comparação com qualquer fator atenuante, como problemas de saúde mental. No entanto, neste caso, parece não haver nenhum fator atenuante, ficando evidente que Granville Ritchie agiu apenas por maldade. Sem um fator atenuante, a situação fica ainda mais crítica para o Sr. Ritchie. Geralmente, fatores atenuantes impactam a pena imposta, e um fator atenuante significativo pode até diminuir consideravelmente a sentença determinada pelo tribunal. No entanto, neste caso, não há justificativa para reduzir a pena por homicídio em primeiro grau, que no estado da Flórida é passível de pena de morte. Dito isso, o juiz impõe a sentença apropriada, pena de morte. Isso traz um senso de conclusão para a família de Felicia Williams, que finalmente verá justiça pela perda de seu ente querido. Considerando a gravidade do crime e a brutalidade com que foi perpetrado, a sentença é merecida.
A juíza assegura que Granville Ritchie passará o restante de sua vida na prisão até o dia de sua execução. Não haverá redenção corporal para você. E o que quero dizer com isso é que seu ser físico, sua pessoa, permanecerá encarcerado até a data marcada para sua morte. No entanto, não sei quais são suas inclinações espirituais, e isso realmente não me importa de qualquer forma. A execução pode ocorrer em alguns meses ou anos, e ele não saberá quando até que o mandado de execução seja assinado pelo governador. Até então, ele viverá sem saber quando será seu último momento, até poucos dias antes. Com a pena de morte decidida, o tribunal ainda precisa determinar uma sentença por Felicia Williams. A punição capital não impede que Ritchie receba outras condenações pelos demais crimes cometidos. Cada delito deve ser sancionado e, neste caso, uma sentença adicional de prisão perpétua é perfeitamente justa. A juíza Michelle Cisco comunica a ele a severidade de sua sentença. Até agora, Granville Ritchie não mostrou nenhum arrependimento. Neste momento, não importa se ele tem uma mudança de coração. Seu destino está selado. Assim como ele tirou a vida de uma criança inocente, sua própria vida também será tirada. Depois de ler a sentença completa, a juíza demonstra certa compaixão pelo condenado. Ela sabe que, independentemente do que ele faça ou diga, sua sentença permanecerá, a menos que seja revertida em uma apelação. No entanto, ela espera que ele ao menos busque o arrependimento. É tarde demais para reparar seus crimes, mas ainda há tempo para mostrar remorso. Granville Ritchie recorreu de sua sentença de morte até a Suprema Corte da Flórida, onde foi confirmada. Ele aguarda agora. No dia 29 de abril de 2013, Harvey Wentz, um jovem de 22 anos de Superior Township, teve um surto emocional no tribunal após ser condenado a uma pena de 31 a 65 anos de prisão por submeter uma criança a um banho quente. Ele gritou com o assistente do promotor do condado de Washoe, Blake Hatton. Os agentes do xerife tiveram que segurar Wentz quando ele se lançou contra Hatton e, eventualmente, o arrastaram para fora da sala do tribunal enquanto ele gritava. Familiares e amigos de Wentz também choraram e gritaram quando a juíza Darlene O'Brien leu a sentença. Um júri condenou Wentz por tortura, abuso infantil de 1º grau e resistência à prisão. O menino de 3 anos que ele estava cuidando tinha uma laceração no fígado, uma marca de mordida e queimaduras em 18% do corpo. Wentz afirmou que a criança se queimou com água quente. Isaiah Gardenhire, conhecido como Zeke, participou de uma série de crimes violentos em Michigan, destacando-se um surto de crimes que durou 45 horas em 6 de junho de 2021. A consecutive sentence may be imposed under statute if the assault is confinement. Nessa ocasião, Isaiah Gardenhire, de 40 anos e liberado sob fiança por uma acusação de conduta sexual criminosa de 2º grau, agrediu sexualmente sua namorada em Mount Pleasant, Michigan. A vítima foi Tiffany Dembowski, que estava grávida na época. Então Gardenhire voltou sua atenção para Adri, filha de 13 anos de Dembowski. Ele fatalmente esfaqueou Adri, que foi encontrada pela polícia com várias facadas após o assassinato. Gardenhire fugiu e invadiu um apartamento vago nas proximidades. Ele se aproximou e agrediu um morador do sexo masculino, entrou no apartamento e fez reféns um homem e uma mulher residentes.
Durante o incidente de reféns, Gardenhire repetidamente agrediu a residente mulher. Em seguida, ele roubou dinheiro e o carro deles, um Ford Fusion de 2014, e fugiu para Flint Township, onde eventualmente se entregou à polícia. Gardenhire foi acusado de vários crimes, incluindo homicídio doloso com arma. Durante sua audiência de fiança, Gardenhire demonstrou comportamento agressivo, manifestando-se com grunhidos e gemidos. Ele enfrenta uma série de acusações graves, incluindo roubo, sequestro de veículo, invasão domiciliar de primeiro grau, além de múltiplas acusações de conduta sexual criminosa com o uso de arma. Em setembro de 2021, Gardenhire também foi visto mostrando os dedos médios em direção à câmera. Posteriormente, em novembro de 2021, ele se declarou sem contestação às acusações de assassinato de segundo grau e outros crimes relacionados ao trágico evento envolvendo Adri Dembowski e a agressão contra Tiffany Dembowski, sua mãe. Em 9 de novembro de 2021, ele recebeu uma sentença de 75 a 120 anos de prisão, determinada pelo juiz Mark H. Duffy, do Tribunal do Condado de Isabela. Duty, que descreveu o caso como um dos piores de seus 37 anos como juiz e promotor, ressaltou o impacto devastador dos crimes sobre as famílias das vítimas e a comunidade. Tiffany, mãe de Adri, fez um comovente depoimento sobre o impacto duradouro do ataque, mencionando também a complexidade adicional trazida pelo vínculo pré-existente de Gardenhire com seus filhos. O promotor do condado de Isabela, David Barbar, ele destacou a absurdez dos crimes e reforçou seu compromisso em apoiar as vítimas e garantir o funcionamento correto do sistema de justiça. A comunidade se uniu para oferecer dicas cruciais às autoridades durante o desenrolar rápido da situação. Além dos crimes já mencionados, Gardenhire foi condenado pelo assassinato de um casal em Lansing, Harley Owens e Kelsey Lennon, em abril de 2021. Ele se declarou culpado por 2 homicídios de segundo grau e recebeu uma sentença adicional de 50 a 125 anos de prisão por esses crimes. A ficha criminal de Gardenhire inclui passagens anteriores pela prisão por invasão domiciliar, posse ilegal de arma de fogo, tentativa de agressão grave e tentativa de agressão a um funcionário de prisão. Com as penas acumuladas, ele não será considerado para liberdade condicional antes de completar 116 anos.